Olá, muito boa noite. Tá me ouvindo bem? Jura, tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, já me fala. Hoje, então, mais uma vez aqui com a nossa live semanal, né? Toda quinta-feira, às 19h30. Hoje é a última live, né, dessa sequência que nós fizemos sobre os temas que nós escolhemos, né, sobre quitar dívidas, sobre me tornar um investidor e a última que foi renda extra, se eu não me engano, né? A primeira que foi renda extra. Então, hoje, para finalizar essa sequência de lives de como me organizar financeiramente, como fazer meu dinheiro sobrar, como fazer o meu dinheiro se multiplicar e também tudo relacionado à organização financeira. Não dá para quitar dívidas sem se organizar financeiramente. Não adianta querer gerar renda extra se você não está organizado, a chance de você gastar tudo e ficar todo enrolado é muito grande. E a mesma coisa serve para começar a investir. Estou hoje aqui no Instagram e também estou aqui no YouTube. Você que está assistindo aqui no YouTube no gravado, tá? Eu não estou ao vivo no YouTube, mas deixa o seu comentário também, deixa suas dúvidas. Instagram também pode colocar nos comentários, pode colocar ao vivo as dúvidas sobre os primeiros passos para começar a investir, né? E a live de hoje é o que é preciso para começar a investir, né? E essa resposta, ela é bem simples, né? Por um ponto de vista. O que é preciso para começar a investir? Primeiro, para começar a investir, você precisa ter dinheiro, né? Não dá para começar a investir sem dinheiro. Se você está todo enrolado aí, não tem dinheiro sobrando ou não consegue investir antes e usar o que sobrou do investimento depois, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar financeiramente, né? Olhar os seus gastos, ver o quanto você ganha, o quanto você gasta, começar a gerar uma renda extra também é muito importante para poder investir mais, né, e fazer o seu dinheiro multiplicar, porque é exatamente para isso que serve o investimento. Tem muita gente que acha que vai investir para ficar rico. Não, eu vou investir porque eu quero enriquecer. Já começa errado, né? Se você está achando que você vai investir para ficar rico, você já está começando errado. Você vai investir para você permanecer rico, para você usar o seu dinheiro de maneira com mais autonomia, digamos assim. Porque quando você investe, você mantém o seu patrimônio e faz ele crescer, né? Mas o que faz você ter o seu dinheiro é o seu trabalho ou o seu negócio. Então é importante que você entenda essa necessidade de ter um trabalho, gerar renda principal e renda extra, se organizar financeiramente para daí começar a investir. Essa é a sua realidade. Então, para começar a investir, a primeira coisa você tem que estar organizado financeiramente. E por quê? Nós vamos ver que o investimento ele não é feito apenas uma vez, a não ser que você invista, vou investir 10 milhões, beleza. 1 milhão, tá tranquilo, aí você investe só uma vez e só vive do rendimento. Mas nós estamos falando aqui de um processo contínuo de investimento. Todos os meses você investir, né, em algum ativo, né? E não existe apenas o investimento que nós conhecemos do ponto de vista do mercado financeiro. O seu próprio negócio também é um investimento, só que ele é um investimento de maior risco. Então, não importa em que fase você esteja, a qualquer momento é hora de você começar a investir. Oi, Sérgio, tudo bem? A Luana também apareceu aí, muito obrigado por ter vindo. Então, por que é importante começar a investir? Para que eu mantenha um patrimônio, para que ele cresça, para que o meu dinheiro ele se multiplique e eu permaneça rico. Mas antes de ter essa realidade, de ter um patrimônio alto, você precisa saber o que é necessário para você começar a investir. Como eu já disse, primeira coisa é você ter uma renda, né? E se a sua renda hoje não te possibilita fazer grandes investimentos, não importa.
o começo do investimento, ele é até bom que você comece pequeno, para você ir aprendendo e sentindo como funciona o mercado, né? Vai aprendendo, vai estudando um pouco mais. Não, Adriano, não sei nada de investimento e tenho R$ 2.000. O que eu faço? Vá aprender mais, use esses R$ 2.000 para contratar um mentor, fazer um curso de investimento, fazer um curso de organização. O maior investimento, primeiro, é em você. Se você tem R$ 2.000, pega 100 para fazer o investimento depois que você aprender, e os outros você investe em você mesmo, em conhecimento. Investir em conhecimento é o melhor negócio, tá? Hoje eu estou aqui para falar para vocês algumas diferenças, né, sobre alguns tipos de investimento, os primeiros passos para começar a investir e talvez, né, você já até consiga fazer o seu primeiro investimento com o que nós vamos ver aqui hoje. Então fica comigo até o final dessa live. Você que está assistindo no gravado também fica aqui até o final. Talvez já tira algumas dúvidas. E se ficar com dúvida, é só colocar aqui nos comentários, né? Bom, o que geralmente as pessoas pensam, né, sobre investimento? Eu vou poupar um dinheiro, né? Eu vou poupar um dinheiro e isso é um investimento? Não. Poupar é uma coisa, investir é outra. Poupar é você fazer escolhas melhores, economizar o seu dinheiro, deixar ele guardado de alguma maneira, né? Então, o poupar ele está relacionado ao processo de você economizar dinheiro. Se você, por exemplo, vai comprar essa garrafinha aqui, né? E essa garrafinha custa R$ 3, vamos supor. R$ 3 é essa garrafa. E você vê essa garrafa e fala, eu vou comprar essa garrafa. Aí você chega lá, pensa bem, você fala assim, quer saber? Eu não vou comprar uma garrafa, não. Eu vou guardar esse dinheiro, né, para outra coisa que faz mais sentido. Eu tenho um monte de caneca, tenho outras garrafinhas em casa, eu não vou usar o meu dinheiro para comprar essa garrafa. Aí sim você está poupando, você está economizando, deixando de gastar esse dinheiro, está deixando ele guardado, né, para alguma, né, situação futura, para outro gasto, por exemplo. E o que é investir? Eu vou usar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu pego essa garrafinha que ela tem os dizeres do Start Prosperidade, Viva uma Vida Rica em todos os sentidos, né? Ela já está personalizada para mim. Mas se eu pegar essa garrafa lá no fornecedor, ela inteira branca, sem nenhum dizer, e pagar, vamos supor, R$ 2 nessa garrafa branquinha, eu pagar mais R$ 2 para poder fazer a personalização, né? Aí estou gastando R$ 4 e vender essa garrafa para alguém personalizada a R$ 8, eu estou investindo. E o investimento é exatamente isso, é fazer o dinheiro se movimentar, né? Fazer com que ele cresça através de alguma ação que eu esteja realizando. Nota que eu investi o meu dinheiro comprando uma garrafa sem nada escrito por R$ 2, depois eu comprei uma personalização que eu gastei mais R$ 2 e eu estou vendendo a R$ 8. Gastei 4, estou vendendo por 8. Nota que eu tenho uma rentabilidade. Eu fiz o meu dinheiro trabalhar, entre aspas, nesse caso não é trabalhar por mim, mas eu fiz com que ele se multiplicasse através de um produto. E se eu tenho uma loja de personalização de garrafinhas, por exemplo, é a mesma coisa de investir em um produto bruto, digamos assim, agregar valor a ele e vender por um preço maior. Isso é investimento. E é diferente de poupar, que eu simplesmente não gasto o meu dinheiro e deixo ele guardado. Então, poupar significa economizar e reservar uma parte desse dinheiro para gastar futuramente, enquanto investimento fazer o dinheiro economizado, você pega esse dinheiro que você economizou e faz ele render através de uma aplicação, né, que seja um produto do mercado financeiro ou no seu próprio negócio, né? Lembrando que investir no próprio negócio é o melhor investimento que existe, é o mais arriscado também. Por quê? Se você investir em outra empresa, né, por exemplo, em ações, se você vê lá o preço da ação caindo, você tem chance rapidinho de ir lá e tirar esse dinheiro.
Agora, se você está no seu negócio e você começa a olhar que o seu negócio não está indo bem, né? Você investiu seu dinheiro nele, é mais difícil de fazer esse dinheiro retornar para você, porque você vai ter que vender os seus produtos, né? O seu estoque que você já comprou, vai ter que passar o ponto, talvez vai ter que vender o estabelecimento, então você não consegue ter uma liquidez, né? Transformar o seu dinheiro que está imobilizado em algo que seja líquido, digamos assim, que você consiga transformar em dinheiro. Então, poupar é uma coisa, investir é outro, né? E quando eu falo de investimento, pode estar passando pela sua cabeça, né? Quanto que é necessário para começar a investir? Né? Não, investir é só para quem já tem muito dinheiro, para quem nasceu, né, recebeu uma herança, para quem ganhou na Mega Sena ou para quem é rico. Não. Na verdade, o investimento pode ser feito por qualquer pessoa e tem investimentos que você consegue investir a partir de R$ 1, né? Por exemplo, né? Renda fixa, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco o que é. Em renda variável tem ações, tem fundos imobiliários, tem outros produtos que você começa a investir a partir de 3, 4, 5, 6, 10 reais. Não tem um valor ótimo para você começar a investir. O importante é que você invista. Tenha o hábito de investir constantemente. Então, já começa a quebrar essa crença. Não é necessário muito dinheiro para começar a investir. Você pode investir a qualquer momento, em qualquer quantia, tá? Beleza, Adriano. Eu estou organizado financeiramente, já consigo ter um dinheiro que eu posso investir, né? No começo do mês já posso tirar lá 10, 20, 30 reais. E o que, que eu faço, né? O que eu preciso pensar para começar a investir? Qualquer investimento, né, seja no seu negócio, seja no mercado financeiro, você precisa alinhar 3 fatores muito importantes, né, para que você comece a investir já do jeito certo, que é, digamos, a tríade do investimento, que é o quê? Primeiro, o objetivo, depois, a quantia de dinheiro, né, o quanto você quer, né, de patrimônio lá na frente, quanto você quer ter investido, e depois o tempo, né, o tempo para realizar esse objetivo. Por exemplo, eu quero, sei lá, viajar para Fernando de Noronha, né? Vamos supor. Quanto que eu preciso para ir viajar, eu e minha família, para Fernando de Noronha, 3 pessoas para ficar 5 dias? Eu preciso, sei lá, de R$ 10.000, né? Vamos supor. R$ 10.000. Beleza, R$ 10.000 é a quantia de dinheiro que você precisa para realizar esse objetivo. Em quanto tempo você pretende fazer essa viagem? Para fazer essa viagem eu vou fazer só em setembro do ano que vem, né? Então você sabe que você tem 12 meses. Vou até facilitar a conta. R$ 12.000. Vamos supor que subiu, né? Eu fui fazer a cotação, dá R$ 12.000 essa viagem que eu queira fazer. E vai demorar 12 meses para eu ir, né, para essa viagem. Então você já sabe qual é o seu objetivo, você já deu um nome para ele é específico, né, ele tem data, ele é mensurável, então você já tem, né, a quantia de dinheiro que você precisa lá na frente e você sabe o tempo. Então você sabe se você está longe, se você está perto. E aí, agora é onde vem a matemática. Se você tem 12 meses para ir viajar, você sabe que você precisa de 12 mil, então você tem, né, a necessidade, o compromisso de investir ou de guardar, no caso, né, investir do jeito certo, R$ 1.000 por mês durante 12 meses, para que você tenha esse patrimônio, esse valor, né, de R$ 12.000 dentro de um ano. Então nota que o investimento ele é utilizado para realizar o quê? Um sonho, por exemplo, se o seu sonho é viajar. Mas o investimento também ele pode ser para um futuro, né, mais longo, né? Eu estou falando aqui um curto prazo de um ano para você viajar para realizar um sonho. Mas existem aqueles objetivos que são de médio prazo. Por exemplo, perto de 2, 3, 4 anos, talvez uma viagem mais longa para fora do país que você precisa de um valor maior.
Então, o fator tempo, ele vai definir se o seu objetivo é de curto, de médio ou de longo prazo. E o que é longo prazo? Acima de 5, 10, 15 anos, 20, 30, dependendo se for um objetivo de aposentadoria, que digamos, o principal objetivo que você precisa ter quando falamos de investimento. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós temos, né, no sistema de benefício, que é o INSS, que é onde a maioria das pessoas elas vão se aposentar. Seja CLT, seja autônomos que contribuem com o INSS, e eu também posso colocar os servidores públicos federais, que não é o INSS, mas um fundo bem parecido, só que é específico para esse tipo de servidor. E o que está acontecendo, né? Nós, hoje que estamos na ativa, nós estamos pagando, né? Estamos colocando dinheiro nesse fundo. E as pessoas que já estão aposentadas, né, elas estão retirando o dinheiro desse fundo, porque elas estão recebendo o benefício. Hoje nós temos um número X de pessoas contribuindo e um número X de pessoas que estão recebendo. Está acontecendo um aumento da expectativa de vida das pessoas. A expectativa de vida era de 55, depois passou para 65, hoje está em mais de 70 anos. Então as pessoas estão vivendo mais, vivendo por mais tempo e estão consumindo mais esse fundo. E por outro lado, existem cada vez menos jovens, cada vez menos pessoas pagando nesse fundo, ou seja, tem mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. Então, o que vai acontecer? Em um futuro que não é tão distante, 10, talvez 10 não, mas uns 15, 20, 30, 40 anos, que é quando nossos filhos eles vão se aposentar, talvez, isso não seja mais suficiente. O número de contribuição seja menor do que o número de retirada, né? Os valores retirados acabam sendo maiores que os valores que são depositados, né? Que são pagos. Então a conta não vai fechar. Vai chegar um momento que não vai ter dinheiro suficiente para pagar as pessoas que estão se aposentando, se a realidade não mudar. Se continuar como está hoje, com a diminuição do número de nascimentos, antigamente as pessoas tinham 5, 6, 7, 10 filhos. Hoje, a maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos. São raras as famílias que têm mais de 2 ou 3 filhos. Então, isso já é uma questão social atrelada a algo que nós já conseguimos observar. O número de nascimentos diminuiu. Se o número de nascimentos diminuiu, o número de jovens trabalhando vai diminuir também. E se isso está acontecendo, nós vamos ter um número muito grande de idosos num futuro próximo e um número pequeno de pessoas contribuindo. E o que pode acontecer? Aumentar esse valor da contribuição. E aumentar esse valor de contribuição vai onerar ainda mais o brasileiro, ainda mais as pessoas. Isso falando de INSS. Agora vamos para o servidor público. No caso, eu sou servidor público, o meu regime é diferente do INSS. Quem entrou até 2013 tem um teto do salário que mais ou menos vai equivaler ao que ganha, né, ao valor em que ganha no momento da aposentadoria. É uma média dos últimos X anos trabalhados, que mais ou menos vai dar o tanto que ganha na hora da aposentadoria. Um pouquinho menos, não é exatamente isso, é um pouquinho menos. Até aí, tudo bem. Mas olha só, as aposentadorias geralmente elas não são corrigidas, né? Já tem uma defasagem de muito tempo, principalmente em relação à inflação. Então, se hoje a pessoa já não consegue se organizar com o que ganha, quem dirá lá na frente que o valor que ela vai ganhar, que ela vai gerar, não vai ser corrigido da maneira com que deveria, porque a inflação ela vai comer essa parte, né? Esse poder de compra do dinheiro. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma
quantidade de renda gerada, porém vai ter um gasto maior, porque as coisas estarão mais caras. A tendência é sempre aumentar. Aumentar pouco, mas aumentar. Sempre ter sido controlado, mas se você pensar há 10 anos, 15 anos atrás, sei lá, eu fui comprar um Kinder Ovo esses dias para minha filha, estava R$ 8 um Kinder Ovo. Quando eu tinha 10 anos, a idade dela, Kinder Ovo custava 60 centavos. Hoje ele custa R$ 8. Como será daqui 20 anos? Né? Quanto estará custando as coisas daqui 20 anos? E o poder aquisitivo, né? E o valor e a quantidade de renda gerada para quem se aposentar daqui 20 anos vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Então é importante começar a investir para complementar essa aposentadoria. E isso eu falei até funcionários que entraram até 2013, porque quem entrou depois de 2013, todos os servidores, eles vão receber o teto do INSS. E esse teto é muito menor do que o quanto que eles ganham na ativa. Então, nota, se o teto do INSS é 6 salários mínimos, 7 salários mínimos na época, né? Vamos supor que um servidor público federal, né, que tem uma aposentadoria que está agora atrelada ao teto do INSS, que entrou depois de 2013, vamos supor que ele esteja aposentado recebendo 12, 13 mil reais líquido. O teto dele vai ser 8 mil. Ele não vai ganhar mais do que isso. E isso já é verdade, porque a contribuição na Previdência está menos da metade do que estava sendo pago antes de 2013. A Shirane, no caso, ela entrou depois de 2013. Ela paga menos da metade do que eu pago de Previdência, porque eu entrei antes de 2013. Oi, Silvia, boa noite, tudo bem? Então, os funcionários públicos, CLT, servidor público federal, você que é professor, que está ganhando, que o seu salário é a média de 8, 9, 10 mil, quando você se aposentar lá no topo da carreira, vamos supor que esteja ganhando 12, 13 mil, você vai se aposentar com o teto do INSS, porque hoje você contribui menos com a Previdência, que não é do INSS, mas o teto é. É uma média aí cerca de 70 a 80% do salário da ativa. Então você já não vai receber porque você já está pagando menos. E tem gente que achou o máximo, porque, beleza, então se eu estou pagando menos de previdência, eu estou recebendo mais no mês. É exatamente isso. Você está recebendo mais, mas lá na frente você vai receber menos. Então é importante que você comece a investir ainda hoje para complementar a sua aposentadoria. Porque senão não vai ser suficiente para você também, que achou que era estável, um emprego fixo na carreira acadêmica. Não é, se liga. Você tem grande chance de ficar todo enrolado lá na frente se você não começar hoje a pensar nisso. Porque o seu salário lá na frente vai ser menor. Então, tão importante quanto investir para realizar um sonho, que eu dei o exemplo inicial aqui para uma viagem, é você cair na real que daqui 15, 20 anos, quando você se aposentar, você vai se aposentar com menos do que você recebe na ativa, que entrou depois de 2013. E ninguém está se tocando disso. Nota que se você não começar a investir, você vai passar por dificuldades. Se hoje você já está todo enrolado, imagine ganhando 30%, 40% a menos. Então, isso é importante. O investimento ele é importante para ele te dar um futuro, né, uma visão de futuro melhor. E quando nós colocamos essa tríade do investimento, né, para poder saber aonde investir, como investir, eu tenho que pensar nesses fatores. Né? Seja investimento de curto, de médio ou de longo prazo. Seja para realizar um sonho, seja para ter um futuro. Porque senão não vai ser suficiente. Isso vale para o INSS por conta dessa inversão da pirâmide que eu disse no início, né? Quanto para servidor público federal, por exemplo, cuja aposentadoria depois de 2013 ela foi cortada quase que pela metade, porque você está contribuindo menos com a Previdência, tá? Então, é importante se tocar disso. Então, se eu sei qual é o meu objetivo, sei qual que é o valor que eu preciso e sei qual que é o tempo necessário,
eu consigo começar a delinear o quanto de investimento eu preciso fazer, tá? E é diferente de guardar dinheiro, e é diferente de colocar o dinheiro na poupança, porque poupança nem é um investimento, ela é muito segura, mas não rende nada, tá? Você está deixando de ganhar dinheiro, só não está perdendo. Mas eu já até disse uma vez que a poupança, nesse momento, né, que nós estamos, ela só está ganhando de você deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão ou lá no, dentro de um saquinho, dentro da descarga lá da privada, que tem gente que faz isso também, tá? Bom, por que então investir e não guardar o dinheiro? Eu falei no início de poupar é guardar dinheiro. Você não pode poupar e guardar dinheiro, por quê? Porque se você guardar o seu dinheirinho lá debaixo do colchão, essa canequinha que eu disse para vocês, que no começo do ano estava custando R$ 5, né? Se você falar, vou comprar essa caneca lá em outubro, vou guardar esses R$ 5 para eu comprar em outubro. Quando você chegar em outubro, tem assim, uma chance muito grande dessa caneca estar custando R$ 6 e você não conseguir, caneca não, essa garrafa está custando R$ 6 e você não conseguiu comprar ela. Por quê? Porque o seu dinheiro ficou guardado, ficou poupado num lugar ali, guardado num lugar que não rendia nada. Por isso que é importante colocar em uma aplicação, né, em um investimento, para se proteger da inflação. A inflação é esse bichinho que vai comendo o poder de compra do nosso dinheiro, tá? Ele é um índice, né, um processo natural do mercado, tá? Não é inventado por ninguém, não é político que faz isso. Claro que as coisas que os políticos fazem aumentam a inflação em alguns casos, mas não é só isso. A inflação ela é um processo natural do mercado. E eu falei isso quando nós conversamos sobre a taxa Selic na última live, tá? Então é natural a inflação, ela é até necessária. Não pode estar tudo muito barato, mas também não pode estar tudo muito caro. Tem que ficar sempre oscilando dentro de uma margem econômica viável, tá? Então a primeira coisa, né, por que investir é se proteger da inflação. E a segunda coisa, por quê? Por que eu preciso investir? Para aumentar o meu patrimônio com os juros compostos. Existem dois tipos de juros, não vou entrar em detalhe técnico aqui, tá? Mas existem dois tipos de juros: os juros simples e os juros compostos, né? Vamos supor que eu tenho uma aplicação de R$ 1.000 que rende 10% ao ano. Então, ao longo desse ano todo, ela vai render só 10%. Se eu tenho R$ 1.000, vai ter R$ 1.100 lá no final, tá? Calculado pelos juros simples. Se for um juro composto de 10% ao ano, que é o que acontece dentro dos investimentos, né, que é um juros sobre juros, ele rende todo dia e a rentabilidade dele é sempre relacionado ao rendimento anterior. Vamos supor que uma aplicação de R$ 1.000 no primeiro mês tenha rendido lá 1.010, né? No segundo mês, o rendimento já é em cima do 1.010, não em cima do R$ 1.000 que você investiu. No segundo mês, ele já é em cima dos 1.020 e alguma coisa que já rendeu. Então, no final do ano, você não tem 1.100, igual acontece no juros simples. Você tem, por exemplo, R$ 1.120, né? Estou chutando aqui agora. Porque a rentabilidade ela acontece sempre em cima do valor anterior. Juros simples é linear, sempre vai render a mesma coisa. Os juros compostos ele é uma exponencial e essa exponencial ela cresce, ó como ela cresce. Lá na frente ela dá um salto. Então, por isso que nós temos que ser amigos dos juros compostos. E quem é mais amigo ainda, né, do que dos juros compostos, nós temos que ser amigo do tempo. Quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro investido a juros compostos, eu vou tendo esse crescimento no longo prazo que lá na frente dá um salto de exponencial. Não é uma linhazinha reta, é exatamente uma curva que cresce abruptamente lá na frente, tá? Então, por isso é importante entender sobre investimentos e estar atento a esse tipo, né, de assunto, se você quer ter um futuro melhor, se você quer proteger, né, o seu dinheiro da inflação e se você quer gerar renda
passiva, tá? Investir também é uma forma de gerar renda passiva. Eu sempre digo que o pilar gerar, né? O pilar gerar, ele é um dos pilares mais importantes, né? Devemos ter três tipos de renda: renda principal, renda extra e a renda passiva. Ricardo colocou aqui, juros compostos é a primeira maravilha das finanças. É exatamente isso. E nós temos que ser amigo dele e usar eles a nosso favor. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Usam contra. Vai lá e faz um financiamento. Não que o financiamento seja de todo ruim, mas acaba, né, os juros sendo jogados contra você. Vai lá e faz um empréstimo no banco, que é o juro sendo jogado contra você. Então, nós temos que usar os juros compostos a nosso favor, ganhar dinheiro com os juros. Devemos emprestar dinheiro para o banco e não do banco. E isso só se faz através de uma mentalidade, né? Conhecendo uma mentalidade, desenvolvendo o hábito de investir. Então, a renda passiva, como eu estava dizendo, ela é uma forma de renda que nós podemos ter. E ela vem através, né, dos nossos investimentos. E o que é renda passiva, Adriano? Renda passiva é aquela renda que você ganha, né, que você gera sem trabalhar, sem depender do seu esforço, tá? Por exemplo, lembra que eu comprei essa garrafinha aqui, branquinha sem nada? Comprei ela por R$ 2, gastei mais R$ 2 e vendi ela por R$ 8. A minha rentabilidade foi R$ 4. Esse foi o meu lucro da minha venda, certo? Mas essa ainda não foi uma renda passiva. Essa eu fiz atuando, eu fiz agindo. Eu peguei, o meu negócio é fazer garrafas personalizadas. Então, isso para mim é uma renda principal. O que é uma renda passiva? Eu pegar metade do meu faturamento, que nesse caso foi R$ 4, e depois de ter pago todos os custos, custo fixo, custo variável, enfim, ter feito as minhas investimentos no meu negócio, eu pego parte do lucro operacional lá no finalzinho da cadeia e eu coloco em um investimento qualquer. Aí, depois de um tempo, eu vou ver o meu dinheirinho crescendo. Isso é renda passiva. Aquela renda que você dorme com R$ 1.000 e acorda com 1.100. Aquela renda que eu estou aqui fazendo uma live e acabou de apitar aqui falando que amanhã eu vou receber X reais de rendimentos, de juros sobre capital próprio, de ações que eu invisto. Tudo bem que aqui não estou trabalhando efetivamente, estou numa live, mas esse dinheiro caiu na minha conta, por quê? Porque eu investi. Quando você está fazendo outras coisas e o dinheiro está pingando na sua conta, isso significa renda passiva. Adriano, e se eu comprar um imóvel e receber aluguel, é uma renda passiva? Sim, é uma renda passiva, porque você está deixando o seu imóvel lá e está alocando. Ah, mas eu financiei esse imóvel e recebo aluguel e pago a parcela com essa renda. Também é? Não. Aí não. Por quê? Porque você está ficando elas por elas. Você tem um imóvel, mas não tem renda passiva, porque esse imóvel, na verdade, nem é seu. Você está usando parte desse dinheiro, né, ou talvez todo esse dinheiro, para quitar uma parcela de algo que você contratou. Então, nota que a renda passiva é um dinheiro gerado por algum investimento, onde eu não preciso estar ativo no negócio. Por isso que ela se chama renda passiva. E o Ricardo colocou que os juros compostos é a primeira maravilha. Eu poderia falar que os rendimentos é a segunda. Porque quando você pega esses rendimentos e reinveste naquele lugar que você está ganhando, você vai estar gerando o efeito bola de neve, né? Um efeito que amplifica ainda mais os juros compostos. Porque se você receber sua renda passiva e gastar, você não vai estar aumentando seu patrimônio. Agora, se você receber essa renda passiva e reinvestir ela, você vai fazer com que ela cresça ainda mais rapidamente. Então, gente, investir é a prata. Investir é a prata. Investir todos os meses é o ouro, tá? E reinvestir os seus rendimentos, isso daí eu posso dizer que é o diamante, tá? É ali que está o segredo. Só que mesmo alguns investidores, né, ou talvez especuladores, né, aí não são investidores, eles pegam essa renda passiva que recebeu e gastam, né? Então,
aí não acaba tendo esse efeito, depois vai falar que investimento não serve, que é difícil e que não dá para fazer. Então, por isso que é importante começar a investir e entender esse processo, tá? Beleza, Adriano, você falou por que eu tenho que investir, né? Quais são, o que eu tenho que pensar, né, dentro de objetivo, de tempo e de quantidade, né, dinheiro para realizar um sonho a curto, médio ou longo prazo. Mas quais são os tipos de investimentos que existem, né? Como eu disse para vocês, né, um dos investimentos, um dos melhores investimentos é o nosso próprio negócio, né? Se eu tenho um negócio, pego o meu dinheiro e invisto nele, ele é o que dá a maior rentabilidade. Só que ele também é o mais arriscado, porque se eu perder, perdi. Só que se eu ganhar, eu ganho bastante. Então a chance, né, de você ganhar muito dinheiro investindo corretamente no seu próprio negócio, seja melhorando a qualidade do seu atendimento, do seu pós-venda, melhorando os seus colaboradores, o seu estabelecimento, a sua formação, isso é um investimento no seu negócio, né? Então isso vai dar um retorno. Se você fizer direito, você vai ter um retorno muito grande, né? Mas se você não tomar conta, você tem grande chance de perder tudo o que você investiu, como acontece com 90% das empresas. Nos primeiros 5 anos elas fecham as portas, porque a pessoa vai lá e investe, só que antes não investiu em conhecimento, não investiu em ajuda, não procurou um mentor de finanças empresariais, porque ela estava toda enrolada, dela achou assim, meu problema é porque eu trabalho no CLT, por isso que eu não tenho dinheiro, por isso que eu estou endividado, então eu vou vender meu carro e vou abrir aqui minha hamburgueria, porque meu hambúrguer é muito bom, e eu vou fazer isso. E ela vai lá e realmente o hambúrguer é muito bom, ela vende bastante e fala, nossa, encontrei a mina de ouro. Aí de repente os clientes desaparecem, ela não montou reserva, ela não soube como gerenciar os custos, não soube como melhorar o pós-venda, não faz prospecção de cliente, não sabe como funciona fluxo de caixa e depois de 1 ano, 2 anos ela está fechando as portas. Quantas empresas vocês conhecem que aconteceu isso? Quantas empresas fecharam as portas durante a pandemia? Não foram todas que fecharam. Muitas fecharam. Mas quem não fechou foram aquelas que tinham um planejamento, que sabiam o que estavam fazendo, que investiram, né, da maneira correta. Então, investir no seu próprio negócio é um excelente investimento. Se eu não quero investir no meu próprio negócio, eu posso investir no negócio dos outros, né? Ou investir, né, emprestar dinheiro para o banco para que ele invista em outras coisas ou ele empreste dinheiro para outras pessoas, né? E quando eu pego esse dinheiro e empresto para o banco, eu estou investindo naqueles investimentos que são chamados de renda fixa, né, que são produtos, né, que os bancos oferecem para nós, né, darmos o dinheiro para ele, emprestarmos o dinheiro para ele, e ele vai fazer um monte de coisa com esse dinheiro. Tá? Isso é renda fixa. Outro tipo de investimento é a renda variável, que é aquele investimento em que eu invisto em empresas, ao invés de investir no meu próprio negócio, eu invisto em empresas, como Petrobras, como Klabin, como Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Eu falo assim, cara, eu confio no seu negócio, toma esse dinheiro aqui e usa ele para você movimentar o seu caixa, por exemplo, usa ele para você melhorar o seu atendimento, e quando você crescer, a sua carteira de clientes também vai crescer, todo mundo vai gostar, e a sua entrega vai aumentar, e com isso as pessoas vão te olhar com um olhar melhor e o seu preço vai subir. E você vai me pagar uma parte do lucro, ou eu vou vender as suas ações que eu comprei por um preço maior. Então nota que também é um investimento. Você compra, você participa das ações da empresa, você vira sócio da empresa e recebe parte do lucro, né? E isso também acontece com fundos imobiliários, que é como você comprasse um imóvel sem ter o dinheiro todo e você recebe o aluguel com isso. Então, o fundo imobiliário é como se fosse um prédio, né? Na verdade ele é prédio, ele existe, ele tem, né, a sua estrutura, só que ao invés de comprar um prédio, sei lá, de 10 andares por
50 milhões, nem sei se é esse preço, se você não tem esse dinheiro, você vai lá e compra cotas, ele divide esse prédio em cotas de, por exemplo, 50 reais. E você consegue comprar cotas por 50 reais. Você pode investir lá 5 mil reais comprando cotas, né, de 50 reais. Você comprando essas cotas, você vai receber aluguel desses fundos imobiliários porque você tem cotas desse fundo. Então ele vai pagar, sei lá, R$ 1 por cota. Você tem 50 cotas, você investiu 5 mil e está recebendo 50 reais por mês. Olha a renda passiva, é um aluguel. Adriane, como aumentar esse valor recebido? É só aumentar o valor de cotas, tá? Então, é um efeito, né, que nós vamos sempre recebendo quanto mais nós investimos, que é o retorno para o investidor. Mas isso é uma renda variável, tá? E eu vou explicar daqui a pouquinho melhor cada uma delas, tá? E o que eu devo considerar na hora de investir? Então, vai anotando, né? O que é preciso saber para começar a investir? Mais uma informação. O que eu devo considerar na hora de investir? Primeira coisa, rentabilidade. O que é rentabilidade? É o quanto a sua aplicação pode gerar de retorno. Quanto maior, melhor. Quando eu falo em renda fixa, por exemplo, a rentabilidade eu vejo através dos índices, né, dos indexadores. Por exemplo, um CDB que rende 110% do CDI. Então, o CDI é um índice, né, que é um índice de preço, né, de precificação entre bancos, né, os bancos emprestam dinheiro entre eles lá, e a taxa que um vai pagar para o outro é relacionado a esse índice, que é o CDI. Né? E esse CDI, por sua vez, está atrelado à taxa básica de juros, que é a Selic. A Selic, se eu não me engano, está 12,75 ao ano e o CDI está 12,25 ao ano, por exemplo. Então, significa que a rentabilidade dele, se ele está rendendo 100% do CDI, é 12,25% ao ano. Se está rendendo 110% do CDI, por exemplo, ele está rendendo 13,5% ao ano, digamos assim. Então, isso é rentabilidade, é o quanto ele vai te pagar pelo quanto você vai emprestar. É a mesma coisa, você empresta dinheiro para o seu parente, fala assim, ó, estou te emprestando 100 reais, você vai me pagar 110. A tua rentabilidade é 10%. Então você emprestou 100 e está ganhando 110. 10 reais foi a sua rentabilidade. A mesma coisa serve para o banco. Você empresta para ele, compra através, né, da plataforma do banco, um CDB, por exemplo, tá? Que é uma aplicação bancária, um produto bancário, que está rendendo 12% ao ano. Se você investir R$ 1.000, em um ano você vai receber R$ 1.120. Entendeu? Não 1.120, tá? Porque é juros compostos, vai dar R$ 1.132. Tem que fazer os cálculos, tem todo, né, um jeito certo de fazer isso. Tudo bem? Então, rentabilidade, quanto maior, melhor. Já na renda variável é o quanto está valendo a sua ação. Se ela subiu, se ela caiu, quanto que ela rendeu nos últimos 12 meses, quanto ela rendeu desde o início. Então, ela pode ter rendido um monte e esse ano está lá embaixo. Por isso que se chama renda variável, tá? Outra coisa que nós devemos levar em consideração, além da rentabilidade, é a liquidez. Tá? O que é a liquidez? É a velocidade com que nós podemos resgatar o investimento e transformar ele em dinheiro. E quanto mais rápido eu conseguir fazer isso, melhor. Vou dar 2 exemplos. Investir, comprar um imóvel de 300 mil ou investir 300 mil em fundos imobiliários. Tá? Os dois são investimentos em imóveis, só que um é um imóvel físico e outro é um produto da Bolsa de Valores que nós chamamos fundo imobiliário. E os dois eu investi 300 mil. Os dois, eles vão me pagar aluguel. Esse é um aluguel de um inquilino que está morando lá e esse é o aluguel referente às cotas que eu recebi. Qual que é a outra diferença? Aqui eu vou ter IPTU, vou ter manutenção, vou ter um monte de coisa para pagar. Aqui eu não vou ter nada para pagar.
só a taxa de administração, se tiver, ou alguma outra coisa, se outra pessoa estiver investindo, o famoso come cotas, tá? Se for um fundo de fundos, enfim, tá? Se não, não tem nada. O que eu receber de aluguel aqui, eu vou ter que declarar no imposto de renda. O que eu receber de aluguel aqui no fundo imobiliário, não é tributado, pelo menos até hoje não é tributado, mas já existe uma proposta de tributação no imposto de renda. Nota que todos eles têm algumas características, né? Todos eles pagam aluguel, cada um tem as suas características principais, mas em relação à liquidez é o seguinte: se eu comprei fundos imobiliários, né, usando uma estratégia correta, logicamente, eu consigo transformar esses 300 mil reais que eu investi em dinheiro em 24 horas. Talvez, no máximo, um dia mais um, né? D mais um, né? 48 horas. No máximo. E para eu transformar esse imóvel físico em dinheiro? Quanto tempo você acha que demora para vender um imóvel hoje pelo preço que você pagou? Eu comprei por 300 mil, vou tentar vender por 300 mil. Será que eu vou conseguir? Quanto tempo eu vou demorar? Então isso é liquidez. Fundos imobiliários, liquidez em D mais um. Imóvel físico, tem vezes que você fica um ano e não consegue transformar em dinheiro. Tá? Então, isso é liquidez dos negócios. Você transformar o seu investimento em dinheiro vivo na sua mão. A mesma coisa serve para outros investimentos. Por exemplo, renda fixa. Tem investimentos que tem liquidez diária, que todos os dias você consegue investir, e tem investimentos que só consegue resgatar daqui um ano, daqui 2 anos. Por exemplo, o Tesouro Direto, né? O Tesouro IPCA 2045, ele tem liquidez diária, mas você só consegue ter a rentabilidade dele se você resgatar lá em 2045. Alguns investimentos pré-fixados, né, você só pode resgatar lá quando você contrata, você vai comprar o produto lá que você só pode resgatar daqui 5 anos, você só vai conseguir resgatar ele daqui 5 anos. Então, a liquidez ela está nessa velocidade com que você consegue transformar o seu dinheiro, seu investimento em dinheiro. E por último, o risco. O que é o risco? É a possibilidade do investimento não render conforme esperado e talvez você perder dinheiro ou perder todo o seu dinheiro ainda. Quanto menor o risco, melhor, né? Então, investimentos arriscados, né? Por exemplo, criptomoedas, ele tem uma rentabilidade muito alta. Tem vezes que teve gente que ficou milionário com criptomoedas e teve gente que perdeu tudo com criptomoedas. Por quê? Porque também era uma renda variável e muito arriscada, né? Renda fixa, ela rende um pouquinho todo dia, mas o risco dela é muito baixo. Rentabilidade baixa, risco baixo. Porque nós temos um tripé, digamos assim, ou um triângulo, digamos assim. Rentabilidade, liquidez e risco. Se a rentabilidade é alta e a liquidez é alta, significa que o meu risco também é alto, porque nós não conseguimos ter o melhor de todos os mundos ao mesmo tempo. Se a minha rentabilidade é baixa, minha liquidez vai ser alta e o meu risco também vai ser baixo. Por quê? Rentabilidade baixa, risco baixo. E geralmente a liquidez é alta. Então nós vamos caminhando entre esses níveis do triângulo, entre essas arestas do triângulo. Quanto mais arriscado, maior a rentabilidade. Quanto menor arriscado, menor a rentabilidade. Quanto maior a liquidez, né, geralmente é menor a rentabilidade também. Porque a qualquer momento você pode ir lá e tirar o dinheiro, o que o banco vai falar assim, já que ele pode tirar dinheiro a qualquer momento, eu vou dar um rendimento menor, né? Eu vou dar uma rentabilidade menor. Então, conhecendo esses 3 parâmetros, rentabilidade, liquidez e risco, você consegue, né, criar uma estratégia para poder investir do jeito certo, de acordo com aquilo que você quer, né, o quanto você deseja alcançar de patrimônio, olha lá, quantidade de dinheiro, para quando você precisa,
Olha só, o tempo, né, o tempo que você vai deixar investido, a liquidez está atrelada a isso, e o risco de você não atingir esse objetivo. Então, geralmente, quando você tem muito tempo, você pode assumir até um risco maior, porque como você tem bastante tempo, você tem chance, se cair em determinado período, pode ser que ele retorne depois e geralmente retorna, né? Claro, tem estratégia correta para isso também. Então, três coisas para levar em consideração: rentabilidade, liquidez e risco. Bom, o que é renda fixa então? É a remuneração ou forma de cálculo, ela é definida no momento da aplicação. Por exemplo, você vai lá no Banco Sofisa e escolhe um CDB com liquidez diária, ou seja, todo dia você pode resgatar a qualquer momento, rendendo 110% do CDI. Então você sabe exatamente quanto que vai render. Tudo bem que ele está atrelado a uma taxa, né, que é o CDI, que pode variar, mas você já sabe quanto que ele vai render, você consegue até fazer uma previsão, né? E se for uma renda fixa pré-fixada, que é aquela que você sabe exatamente quando rende, por exemplo, um CDB pré-fixado de 12% ao ano, você sabe exatamente quanto que vai ganhar lá daqui 12 meses, né? Daqui 12 meses você vai ter exatamente a quantia que você vai receber. Então, por isso que se chama renda fixa. Ela não oscila de acordo com o mercado, ela é uma linha reta, geralmente ascendente. Não tem, a não ser que seja um tesouro Selic, que o tesouro Selic e o tesouro IPCA, todo o tesouro direto, apesar de ser uma renda fixa, tá? Ele não é tão fixo assim, porque se você precisar tirar antes do tempo, pode ser que você tenha que vender ele por um valor menor do que você comprou e você pode perder dinheiro, sim, mesmo usando o tesouro, tá? Que é um dos mais seguros que existe. E também existe a renda fixa híbrida, que tem pré-fixado e pós-fixado. Então, renda fixa, onde que eu invisto? Para que serve a renda fixa? Objetivos de curto prazo, uma viagem, né, para comprar um carro, por exemplo, para comprar um utensílio que você queira, num curto prazo de tempo, de 1, 2 anos, por exemplo, 3 anos até. Por quê? Porque você sabe exatamente quanto você vai ter de dinheiro lá na frente, então você consegue mensurar. Se a sua viagem custa 12 mil, você sabe exatamente quando que você vai ter 12 mil se você investir tudo direitinho. Tá? Então, a renda fixa é importante para você investir aquele dinheiro para algo que você não quer perder valor, tá? E também para investir a sua reserva de segurança, tá? Reserva de segurança, sempre renda fixa, tá? Quais são as opções de renda fixa? Poupança, né? Que é isento de imposto de renda e tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição e por CPF, se o banco quebrar, esse fundo garantidor te paga, tá, esse valor, só que a poupança ela rende muito pouco, ela rende 0,7, 70%, aliás, da taxa Selic e mais uma TR, que é uma taxinha que também que não vira em nada, tá? Então poupança é só para ganhar de deixar debaixo do colchão o dinheiro, tá? Já os CDBs e RDBs, né, eles são produtos onde os bancos emitem esse produto para você comprar, como se estivesse emprestando dinheiro para eles. Tá? Ele tem um imposto de renda regressivo, a poupança não tem imposto de renda, o CDB já tem. Também tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. E o imposto de renda é regressivo, é descontado, mas mesmo com o desconto do imposto de renda, ele ainda é melhor que a poupança. Tá? Então, os CDBs são produtos muito bons para você investir para curto e até médio prazo ou para investir a sua reserva de segurança, que você não quer rentabilidade, você quer segurança. LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, que são produtos parecidos com o CDB e RDB, porém estes são isentos do imposto de renda, e por serem isentos do imposto de renda, geralmente a rentabilidade deles é um pouquinho menor, tá? Também bom, se tiver opção que renda até 90% do CDI, já é interessante. Aí tem o Tesouro Direto, né? Que é o que quem garante é o governo, então é o mais seguro que existe, porque se o governo quebrar, os bancos já quebraram, né?
geralmente, né? Se fosse pensar nessa possibilidade, porque o governo é que tem a impressora de dinheiro, ele vai fazer a inflação virar ir lá para o espaço, mas ele vai imprimir um monte de dinheiro, tá? E o Tesouro Direto também cobra imposto de renda, também o imposto de renda é regressivo, também é bom para reserva de segurança, mas eu ainda prefiro, se for para colocar em Tesouro Direto, coloque metade em CDB e metade no Tesouro Direto, porque se você precisar usar essa reserva, pode ser que você perca um pouquinho de dinheiro lá no Tesouro, tá? Porque ele tem uma oscilaçãozinha assim. E as debêntures, que são títulos de dívida em que o seu investimento é um empréstimo para determinada empresa, né? Então, ele é uma renda fixa, de certa maneira, mas pode ser que você tenha alguma variação também, tá? Pode ter isenção do imposto de renda e também não tem cobertura do FGC, ele é um pouquinho mais arriscado dentro da renda fixa. Então, se é para reserva de segurança, objetivo de curto e médio prazo, né? É CDB, LCI, LCA e um pouquinho em Tesouro Direto, tá? As vantagens da renda fixa: segurança, né? Todas garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito ou pelo governo. A rentabilidade, ela rende todos os dias um pouquinho, você sabe exatamente quanto que vai render. Liquidez, você consegue resgatar muito facilmente, é só entrar no banco, digitar lá, colocar a tua senha que ele cai na sua conta. Em alguns casos, isenção de imposto de renda, como LCI e LCA, ou imposto de renda regressivo, quanto mais você deixar, menor vai ser o imposto de renda. E a facilidade, pelo seu aplicativo você vai lá, CDB, liquidez diária, 110% do CDI, tantos valores nesse objetivo, coloca minha senha, pronto, está investido. Não tem como dar errado, tá? Quem já é investidor, coloca aqui nos comentários, coloca aqui no chat. Quem já é investidor em renda fixa já é investidor, tá, gente? Já deve estar vendo o dinheiro crescer todo dia, tá? Quais são as desvantagens da renda fixa? A rentabilidade não é tão alta, né? Apesar de ser fixa, ela não é tão alta. Hoje ela está alta porque a taxa básica está alta, mas não foi sempre assim, tá? Geralmente, aliás, fica na faixa de 2 a 4%. Nós já estivemos a 13,75, hoje está a 12,75. Tem taxas e tributos que incidem, né, como IOF, imposto de renda e algumas taxinhas dependendo do produto. A Jura já está investindo, a Jura saiu de devedora para investidora. É exatamente isso, tá? Liquidez, né? Alguns investimentos, se for pré-fixado, eles não têm liquidez, então você não consegue vender, e se for vender esses títulos, você pode perder dinheiro. Serve tanto para produtos dentro do banco quanto no Tesouro Direto. Saindo então da renda fixa, é a mais fácil que tem de investir. Querem dicas? Banco Inter, Banco Sofisa, as corretoras, né? Também não vou falar muito de corretora hoje, né? É mais o que você precisa saber para começar a investir. E o primeiro investimento para você começar a investir é renda fixa, é montar a sua reserva de segurança. Tá? Depois que você investiu, você guardou a sua reserva, o meu mentor é ótimo. É isso aí, tá vendo? O mentor ensina tudo. Depois que você já guardou a sua reserva, já montou a sua reserva de segurança, né? Já tem um dinheiro lá guardadinho, aí você pode alçar novos voos, buscar novas opções de investimento que deem mais rentabilidade. Aí você começa a investir na renda variável. Por quê? Porque ela é uma forma de investimento que você não consegue prever se vai subir ou se vai descer, se você vai ganhar ou se vai perder dinheiro. Ela é uma montanha russa. Você consegue ter uma previsão com base no passado, mas o investimento que rendeu 50% o ano passado, ele pode cair 100% esse ano. Né? E acontece muito isso. Por isso que eu digo, para começar a investir em renda variável, tenha sua reserva montada. Porque se caso você precisar de dinheiro, você usa da reserva lá que está na renda fixa, que lá você não perde dinheiro. Porque se você precisar do dinheiro e for tirar do teu investimento de renda variável,
Pode ser que no dia que você for resgatar esse dinheiro, vender os seus ativos, o preço esteja menor do que o dia que você comprou e você vai perder dinheiro, tá? O rendimento da renda variável ela é baseado na precificação do mercado. O mercado parece uma pessoa que vai dando preço de um monte de coisa. E é basicamente isso. Na verdade, são um monte de pessoas dando preço a um monte de coisa. E aí, pode ser que esse preço suba, pode ser que esse preço caia, e dependendo do volume de vendas e o volume de compra, quanto mais compra, o preço tende a subir. Quanto mais vende, o preço tende a cair. E compra, opa, tá comprando demais, vende, e começa nesse processo de oscilação. Aí tem notícias do mercado, tem o que o presidente fala, tem o que aconteceu de desastre no mundo, tudo isso impacta no mercado financeiro da renda variável. Então você pode acordar, você pode dormir com 100 mil investido e acordar com 50 mil apenas. Por quê? Porque o mercado acordou estressado e ele precificou os seus produtos num valor abaixo do que ele talvez realmente vale. E justo nesse dia você precisou desse dinheiro, ou seja, você perdeu 50% do seu patrimônio. Existe estratégia, existe jeito certo de fazer e não é difícil investir em renda variável. É comprar pelo celular. O problema é saber o que comprar, quando e quando vender. E é para isso que existem os mentores para ensinar você a fazer isso, tá? Então, se você quer começar a investir em renda variável, me manda uma mensagem que eu ajudo você a dar os primeiros passos para investir de maneira correta, com estratégia, sabendo o que você está fazendo, para que você tenha uma proteção maior mesmo nesse mercado que digamos, mais arriscado do que a renda fixa, tá? Ainda mais se você tem um prazo mais longo. Então, se você quiser começar a investir em renda variável, me manda uma mensagem que eu ajudo você, tá bom? E tem muitos colegas que também faz esse tipo de trabalho. Por ela ser mais arriscada, ela dá maior rentabilidade. Por exemplo, hoje eu abri o meu aplicativo, teve ação minha que nesse mês ela aumentou 89%. 89%. Ela dobrou o tanto de dinheiro que eu investi nela em um mês. E teve outras que caíram 40%. Então, na somatória de tudo, eu ainda estou ganhando, porque a renda variável não é investir em um ou dois produtos, é você ter uma carteira, né, onde todos os resultados, quando eles são alinhados, são somados, ele te entregue ainda uma rentabilidade. Tá? Então, a renda variável não é ir comprar um produtinho igual é o CDB. Você tem que fazer isso com uma estratégia, principalmente sabendo quais ações você está comprando, por que você está comprando, quando vender essas ações também. Agora, se você... essa é uma estratégia, que é o que eu faço. Eu não compro e fico comigo, que é o que a gente chama de buy and hold, que é compre seguro. Não. Eu compro e vendo a cada 3 meses. Eu compro, depois vendo depois de 3 meses. Eu compro, depois vendo depois de 3 meses. Porque eu tenho um giro da minha carteira para aumentar a minha rentabilidade. Enfim, é uma estratégia que eu sigo, tá? Mas é muito simples investir e é o melhor lugar para investir, principalmente fundos imobiliários. Quer começar com algo bom de renda variável? Começa com fundos imobiliários. Se você investir até o dia 5 do mês, dia 14 você já recebe, talvez, grande chance de até dia 14 você receber rendimento já naquele mês que você investiu, tá? Fundos imobiliários é top. Se quiser mais informações, me manda uma mensagem também, tá? Opções de renda variável, já estou até falando dela. Ações, né, que é você comprar ações que representam uma empresa, por exemplo, Petrobras, Klabin, Magalu, que mais? Enfim, tem uma infinidade de ações do Brasil e no exterior, então, é 10 vezes mais, tá? Mas você se torna sócio de uma empresa. Se aquela empresa tem lucro, você recebe o lucro. Se aquela empresa cai o preço dela, você pode perder um pouco do dinheiro também. Por isso que se chama renda variável. Os fundos de investimento, que pode ser fundos de ações, fundos imobiliários, que eles pegam várias ações, colocam dentro de um pacotão e falam, ó, tem um pacotão de fundos aqui para você, de ações para você comprar.
isso é um fundo, né? Só que é outra pessoa que está gerenciando esse pacote de ações. Tem os ETFs, que eles são índices, por exemplo, nós temos a nossa bolsa de valores, que é a Bovespa. A Bovespa sobe ou a Bovespa desce de acordo com o volume de variação de compra e venda das principais ações do Brasil, né? É a Bovespa. Aí nós temos os ETFs, que é, por exemplo, o BOVA11, que é um fundo, né, de ações que replica o índice da Bovespa. Ele compra exatamente as mesmas ações que estão lá na Bovespa e os resultados da Bovespa são parecidos com o deles, né? Só que ao invés de você comprar lá 500 ações, você vai lá e compra um ETF que tem 500 ações lá dentro. Mesma coisa um ETF no exterior, ou investindo aqui no Brasil no ETF exterior. O IVVB11, por exemplo, que ele replica o SP500, né? Que representa as 500 ações lá dos Estados Unidos do SP, né, da Bolsa Nasdaq, enfim. Você não compra as 500, você compra uma cota do fundo, é como se você estivesse investindo em 500 ações. É uma excelente opção para começar a investir em renda variável, diluindo um pouco o seu risco, tá? Também é arriscado, ele não rende como você estivesse investindo nas ações isoladamente, né? Mas ele rende bem parecido, tão bem quanto, tá? E é muito mais fácil de investir. E tem uma estratégia que você investe em 3 fundos e você tem uma carteira com mais de 500 ações e 100 fundos imobiliários investidos, tá? Que é a quarta opção de investimento, que são os fundos imobiliários. Eu já expliquei no início, que é como se fosse, né, um prédio, pode ser um prédio físico, ou pode ser um fundo de fundos imobiliários, igualzinho acontece os fundos de ações. Tem pessoas que compram, né, um pacotão de fundos imobiliários, investem lá e alguém gerencia esse fundo e paga os rendimentos. Também tem os fundos de papel, que são fundos que não existem, não são prédios que existem, mas eles compram, né? Por exemplo, eles compram créditos de imóveis, né? Certificados de registro de imóveis, CRI, CRA, que a gente chama, e acabam investindo em papéis, e eles vão lá, compram e vendem esses papéis, que são ativos também, tá? E replicam esse valor dentro dos fundos, tá? Já o fundo imobiliário de tijolo é aquele fundo que são prédios que existem, né? Pessoas alugam esses prédios e pagam o aluguel. Quando paga o aluguel para esse fundo imobiliário, você comprou lá um tijolinho, né? Ou 10 tijolinhos, 10 cotas, 20 cotas desse fundo, ele vai te pagar uma parte, né, do valor relativo ao tanto de cotas que você tem. Então você acaba se tornando dono desse imóvel porque você virou cotista dele. Também uma opção de renda variável. Todas elas rendem, todas elas têm uma rentabilidade, às vezes muito alta, às vezes muito baixa, às vezes ela perde dinheiro, né? É 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Além disso, elas pagam, as ações pagam os dividendos, que é o lucro que as empresas tiveram, ela paga para você. Os fundos imobiliários, eles pagam os aluguéis, né, para você também. Os ETFs no Brasil não pagam nada para você, mas porque eles pegam esses valores, tanto de fundo de ações quanto de ETF, fundos imobiliários, eles reinvestem nos próprios ativos. Quando você investe em ETF do exterior, já não. Aí você recebe dividendo, recebe rendimento em dólar ainda. Então a importância de saber investir também no exterior, tá? Já caminhando para o final do que você precisa saber para começar a investir, tá? Quais são as vantagens de renda variável? A rentabilidade, eles podem dar retornos muito grandes em pouco tempo. Como eu disse, teve uma ação minha, eu não sei nem qual que é, eu estava olhando, ela rendeu no mês de setembro 89%. Se eu tivesse investido 100 mil nessa ação esse mês, eu teria ganho 89 mil além do que eu investi. Eu estaria com quase 190 mil, quase dobrei o meu patrimônio em um mês.
se eu tivesse investido só nela. Por outro lado, dentro da minha carteira de ações, eu tenho uma ação que caiu 40% esse mês. Se eu tivesse investido só nela, eu teria perdido, não perdido, mas eu ia ver o meu patrimônio de 100 mil cair para 60 mil. Perdi 40%, mas eu só perco se eu vender, tá? Eu vou vender ela só se ela sair da minha estratégia, porque eu tenho parâmetros a analisar o porquê que ela caiu, se compensa vender, se compensa esperar, tá? Então, o que que eu faço? O que que é importante? É você saber o que está fazendo. Oi, Gisele, tudo bem? Chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado a live sobre o que você precisa saber para começar a investir, tá? Depois assiste lá no feed, tá bom? Então, por que que eu faço uma mistura? Eu pego várias ações, né? Eu invisto em 20 ações, 15 fundos imobiliários e ações no exterior para que eu tenha uma carteira diversificada. Essa ação que subiu 90%, ela equivale a 3% da minha carteira de investimento. Essa aqui, 3% não, 1% da minha carteira de investimento. Essa ação que caiu 40%, ela equivale a 1% da minha carteira de investimento. Tanto essa que subiu um monte, ela vai fazer minha carteira subir, mas não tanto quanto os 90%, e essa que caiu 40% vai fazer a minha carteira cair, mas não tanto se tivesse caído os próprios 40% se eu investisse só nela. Então é como se fosse um bolo de cenoura, né? Você coloca trigo, ovo, leite, cenoura, açúcar. Você não come o trigo, nem a cenoura, nem o ovo separado. Você come o bolo de cenoura, ele feito. É a mesma coisa de uma carteira diversificada. Você não olha só aquilo que você ganhou muito ou aquilo que você perdeu. Você olha o seu resultado geral. E um resultado geral, por exemplo, de 22% ao ano. Se o CDI está rendendo 12% e minha carteira está rendendo 22%, significa que eu estou ganhando 10% em cima da renda fixa, o que é muito bom. Tem gente que faz uma estratégia mais arriscada que está com 35%. E o mercado é dessa maneira. Por isso que é importante conhecer o nosso perfil de investidor, tá? Então, dentro da renda variável, né, nós temos um perfil mais arrojado, aquelas pessoas que querem, né, ganhar mais e correr mais riscos, e elas que têm bastante tempo, porque uma das vantagens, né, da renda variável, a rentabilidade, é a participação em grandes empresas, a facilidade e a liberdade de comprar e vender aquilo que você quiser, porém, uma das desvantagens é maior exposição ao risco. Você pode ganhar muito ou perder muito. Também é um pouco mais complexo, porque ir lá no aplicativo do banco, lá no home broker, e comprar e vender as ações é muito fácil, é bem simples. Mas quais ações comprar? E melhor ainda, quando comprar e quando vender, isso é algo que demanda de ajuda ou de estudo. Tem gente que não quer estudar isso, então procura ajuda. Por quê? Porque se for fazer sozinho, você vai comprar e vender, pode ser que você ganhe dinheiro, mas você não vai ter constância, porque você não vai estar sabendo o que você está fazendo. É como se estivesse jogando na loteria. Na loteria você pode ganhar, pode perder, e na maioria das vezes você perde. Então, por isso que é importante buscar ajuda. Também tem custos, né? Você tem que investir 1 centavo, né? Na Bolsa de Valores, você tem que declarar imposto de renda, né? Aliás, qualquer investimento, se você teve rendimento, você tem que declarar no imposto de renda. Mas ações, então, se você foi lá e brincou e comprou 1 centavo, se você não declarar no imposto de renda, você cai na malha fina e você vai ter que retificar a sua declaração e corrigir, tá? Então, é mais complexo porque tem essas outras partes, tem custos, né? Porque dependendo quando você ganha, você tem que pagar imposto de renda. Se for investir pela corretora, você tem as taxas de corretagem. Então, acaba sendo um mundo um pouquinho mais complexo do que a renda fixa. E tem uma volatilidade alta. O que é volatilidade? Esse processo de subir e descer. Mas não é para poder, não é para ficar com medo, não. Tem que investir, gente. Olha só que realidade que nós estamos vivendo. 80% das pessoas estão endividadas e só 20% são investidoras.
Nós temos que inverter isso daí. Nós temos que ter 80%, toda a população tem que investir. E nós temos que quebrar esse tabu, desse medo de começar a investir. Por isso que eu estou aqui para ajudar você se você está precisando de ajuda. Para investir em renda fixa, para investir em renda variável. Para começar, né? Eu falo de organização financeira, eu falo de dinheiro sobrando, eu falo de ganhar dinheiro. E qual que é uma maneira de ganhar dinheiro? Investindo do jeito certo, tá? Tudo é difícil se você não sabe. A Gisele é professora de fisicoquímica, eu também sou professor de fisicoquímica. Ela vai falar, é fácil ou difícil fisicoquímica? Ela vai falar assim, vixe, eu dou aula de fisicoquímica com a mão nas costas. Eu dou aula de quântica com as mãos nas costas. Agora, pergunta para alguém que não sabe quântica se ela consegue dar aula de quântica. Não sabe nem o que é isso. É a mesma coisa para investimento. Quando você não sabe, quando você desconhece, fica difícil. A partir do momento que você começa a entender, busca ajuda, busca um professor, busca um mentor e começa a estudar, né? Você fica mais fácil. Não, Adriano, não quero estudar nada disso, eu quero ter meu tempo para fazer outras coisas. Muito bem, contrate alguém que saiba fazer e peça a ajuda dele para ele fazer por você ou fazer junto com você. Então é sobre isso, tá? Investir, se você não sabe, pelo menos saiba o telefone de quem sabe, porque aí você vai começar a investir de um jeito ou de outro. E é exatamente essa. E essas dicas, se colocar em prática, você já sai na frente de 80% da população, tá? Porque investir é a melhor forma de você continuar, né, na ativa, continuar com dinheiro e continuar rico de verdade, tá? O que mais que eu posso falar sobre, sobre investimentos, né? Falei um pouquinho do perfil, né? Deixa eu olhar aqui. O que você vai, como você vai escolher, né, o seu perfil de qual investimento você vai fazer? Como eu disse, de acordo com o objetivo, de acordo com o tempo, de acordo com a rentabilidade. Mas também você tem que olhar o seu perfil. Se você tolera o risco ou não, se você quer ter mais tranquilidade, mesmo abrindo mão de uma rentabilidade mais alta, você tem um tipo de perfil. Se você quer correr mais risco, porque você quer ganhar muito dinheiro e tem bastante tempo, você tem um outro perfil. Então, o primeiro perfil que nós falamos é o perfil conservador, que é aquele que prioriza segurança, né? Investe lá em produtos de baixo risco, né? Que já que ele não suporta perder dinheiro, ou porque o investimento dele é de reserva de segurança, então ele vai investir parte do dinheiro nessa reserva, mas mesmo quando vai investir em coisas um pouquinho mais rentáveis, ele ainda preserva muito essa segurança. Então, ele sacrifica um pouco da rentabilidade para garantir o menor risco, já que ele não é tão tolerante ao risco. E quais as pessoas geralmente precisam pensar nesse perfil? Aquelas que estão mais próximas da aposentadoria, ou seja, se eu vou me aposentar daqui 5, 10 anos, já começa a ficar arriscado investir em renda variável. Não que não possa pegar uma parte do dinheiro e investir, lógico que pode, mas a maior parte tem que estar em algo que tem maior segurança. Por quê? Se ela pretende se aposentar daqui 10 anos, ela não vai ter um tempo, né, que é entre 15 e 20 anos, que é onde o mercado ele dá aquela clareza do que iria acontecer com ele. Então, pessoas que estão mais próximas de se aposentar, elas têm esse perfil de investir do ponto de vista mais conservador. Ou se pretende usar o dinheiro no curto ou médio prazo, procure investimentos mais conservadores, tá? Prefere ganhar um pouco menos do que perder todo o dinheiro, é conservador. Quer ter sempre dinheiro na mão, né? Perfil conservador, CDB com liquidez diária, né? E não tem familiaridade com finanças e tributos, né? Por quê? Porque investir em renda fixa já vem descontado, você não precisa fazer nada, é só declarar. Renda variável, não. Você tem que declarar tudo, às vezes tem que pagar o imposto de renda, as DARFs que a gente fala, de acordo com as suas vendas, os lucros que você teve. Então, o perfil conservador vai investir geralmente
em produtos que não tem muita conta para fazer, tá? Esse é o perfil. Depois nós temos o moderado, que é aquele que preza a segurança, mas está disposto a correr algum risco para aumentar um pouquinho a sua rentabilidade. Ele quer uma rentabilidade um pouquinho maior que a renda fixa. Então ele está geralmente longe da aposentadoria, demora, ainda faltam uns 15 anos aí para se aposentar. Pretende usar o dinheiro mais no médio ou no longo prazo, 5, 10, 15 anos. Aceita correr algum risco, já começa a comprar um fundo imobiliário, que é mais tranquilo, né? Porque tem imóvel geralmente. Então, tudo isso vai fazendo parte do perfil. A Gisele já é conservadora, ela já se identificou, tá? E tem que fazer esse teste. Quando a gente vai fazer um investimento, qualquer investimento, você tem que responder um questionário que é bem simples, que ele vai fazer algumas perguntas, mais ou menos do que eu estou expondo aqui. Você vai respondendo, lá na frente vai falar assim, o seu perfil é conservador. Por quê? Porque ele não vai te oferecer produtos arriscados. Ele vai te oferecer, na grande maioria, produtos de perfil conservador. Se você clicar em algum que é arriscado, ele vai falar assim, o seu perfil é conservador. Se você investir nisso daqui, você vai estar indo contra o seu perfil e é por sua conta em risco. Então ele vai te avisar. Então você não vai, não, beleza, ok, você dá o cancelar e volta, tá? E é para isso que serve esse teste toda vez que a gente vai fazer abrir uma conta na corretora ou abrir conta no banco para fazer o investimento, tá? Então, moderado, o que ele faz? Ele monta a sua reserva de segurança, deixa lá guardado na renda fixa e pega parte dele e joga lá no longo prazo na aposentadoria. Aí ele vai experimentar um pouquinho mais de risco. Então ele consegue ter essa familiaridade, consegue permear por entre esses dois mundos, da renda fixa, renda variável. Menos risco, mais risco, tá? E ele tem um pouquinho mais de familiaridade com finanças e tributos, né? Geralmente vão perguntar assim: a sua formação, ela ajuda você a conhecer mais sobre finanças? Aí se a pessoa ela tem familiaridade, sim, eu tenho uma formação, eu fiz um curso, tal. Então ele vai te colocando no perfil mais parecido com o seu. E temos o arrojado. O arrojado é aquele que está disposto a assumir todos os riscos e perder parte do dinheiro para conseguir, né, grandes lucros. Geralmente ele está no início da carreira, ele é mais jovem, né, mas com certa estabilidade também, ele está fazendo já pensando, sabendo como é que é. Ele não precisa do dinheiro guardado nesse momento, no perfil arrojado. Geralmente vou perguntar, esse dinheiro que você está investindo, ele vai ser usado em quanto tempo? Aí você pode colocar assim, é lá daqui, não vou usar no curto prazo, é só daqui 5 anos. Aí ele vai te colocar mais perto do perfil arrojado, tá? Geralmente essas pessoas ela analisa o risco, né, mas tem objetivo, ele consegue potencializar, tem uma carteira montada, sabe o que está fazendo, tem recurso para diversificar, né, a carteira, para diluir esse risco que ele está correndo. Como eu disse, meu perfil é arrojado. Por quê? Porque eu já tenho minha reserva de segurança montada. Então, a minha reserva de aposentadoria é 100% renda variável. A minha reserva de segurança é 100% renda fixa. Então, se eu precisar de dinheiro, eu recorro à minha renda fixa. Eu não vou recorrer aqui porque ali pode ser que em determinado período eu esteja perdendo, tá? A Jura colocou aqui, eu sou confusa, você me conduz. É basicamente isso. Às vezes a gente não sabe e aí que é por isso que é importante saber o telefone de quem sabe para receber aquela ajuda, tá? Perfil arrojado, então, geralmente ou atua no setor financeiro ou tem, né, uma familiaridade muito grande com os custos e tributos e sabe o que está fazendo, né? Como eu disse, eu fiz cursos, fiz MBA, fiz mais 3, 4 cursos de investimento. Estou estudando para tirar meu CEA para poder indicar os investimentos, né? Para poder fazer relatórios e tudo mais. Então, tudo isso porque faz parte do meu negócio, desse outro negócio, tá? Então, o que você precisa fazer? Analisar seu objetivo, analisar o tempo que você tem, né? O quanto dinheiro que você precisa, qual tipo de investimento você quer, renda fixa ou renda variável, qual risco você deseja correr, qual a rentabilidade e qual o tempo que você tem, tá? Se for renda fixa, abrir uma conta num banco digital, não vá nos bancos grandes, lá eles não vão oferecer produtos bons para você. Vai no Inter, vai na Sofisa ou abre uma conta na corretora. Eu tenho conta na corretora na
no Invest, que hoje eu acho que é Modal Mais, né? Mas era no Invest, nem sei o nome que está hoje, eu só abro e vou embora. Mas também tenho conta no Banco Inter, que eu uso o home broker dele, os investimentos da minha filha, da Shirânia, tudo por corretora, né? Então, para quem é renda variável e para quem é renda fixa, as corretoras também servem, tá? Mas quem não quiser abrir uma conta na corretora, tenha um banco digital como o Inter, como o Sofisa, e o Sofisa hoje ele é um dos melhores bancos. Não estou indicando, mas eu estou falando que é o que eu acho, é a minha opinião, é onde eu deixo parte do meu dinheiro. E também tem o Tesouro, né? Só que para investir no Tesouro Direto, você tem que abrir uma conta no Tesouro, né, e ter uma conta no banco, né, para poder fazer esses resgates e as aplicações desse dinheiro. Mas é só digitar no Tesouro Direto, né, .org.br, fazer o cadastro, lá vai ter várias opções, também dá para fazer isso pelas próprias corretoras, mas hoje eu não vou entrar em detalhe porque nós falamos sobre passos para começar a investir. E quem quer dar o próximo passo, me manda uma mensagem que eu ajudo você a investir o seu dinheiro da maneira correta. E eu pego na sua mão e vou junto com você, tá? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no chat, pode me mandar aqui nos comentários, Instagram, YouTube, tá? Fiquem à vontade e se precisar, é só mandar uma mensagem que eu ajudo você. Se ninguém tem pergunta, eu fico por aqui. Investimento, gente, é um mundo maravilhoso que você vai ganhar muito dinheiro se você fizer do jeito certo, respeitar o seu perfil e fazer com que o seu dinheiro cresça, né? Não apenas em termos de investimento, mas em termos de renda. Quanto mais renda você tiver, mais você pode investir, maior vai ser o seu patrimônio e você vai ter, né, a possibilidade de lá na frente ter uma aposentadoria melhor, porque eu estava dizendo até aqui para os servidores públicos federais que entraram depois de 2013, vocês não vão receber o tanto que vocês recebem na ativa. Vocês vão receber o teto, e o teto é bem menos do quanto que vocês ganham. Podem perceber que vocês pagam menos previdência. Se vocês não fizerem uma previdência privada ou não começar a investir esse dinheiro, vocês não vão ter uma aposentadoria do jeito que vocês querem no futuro, tá? O que você sugere para investir hoje? 10 mil reais. 10 mil reais, ó, não é uma indicação, tá? Mas, ó, 10 mil reais, a primeira pergunta que eu faço, você já tem a sua reserva de segurança montada? O que é reserva de segurança? É uma quantia, ou reserva de emergência, é uma quantia equivalente a 6 meses o seu custo de vida mensal. Se o seu custo de vida mensal é, sei lá, 6 mil reais, vou chutar baixo, 6 mil reais, você precisa ter no mínimo 6 vezes esse valor investidos em renda fixa, tá? Rendendo lá todo dia, ou seja, 36 mil reais, para em caso de alguma eventualidade, você ter da onde tirar esse dinheiro. Então, se você tem essa reserva, tem uma carteira que dá para montar com 10 mil reais que você vai receber rendimentos já no primeiro mês de investimento, já em renda variável, né? Principalmente em fundos imobiliários, e tem um jeito certo de fazer isso com fundos imobiliários que eles pagam rendimentos, tá? Montar uma carteira de fundos imobiliários. Se você não tem, pelo que acabou de falar aqui, uma reserva de segurança, eu sugiro que você coloque esses 10 mil reais numa reserva. Se você for usar esse dinheiro no curto prazo ou médio prazo, tá? Ou para deixar logo para reserva. E qual que é onde eu coloco o meu dinheiro? Eu vou lá no Banco Sofisa, lá na aba Investir, Aplicar Investimentos, Renda Fixa, CDB, 110% do CDI com liquidez diária.
é lá que eu colocaria se eu não tivesse a minha reserva montada, porque o primeiro passo é ter essa reserva. Por quê? Se eu falar para você pegar e já colocar lá nos fundos imobiliários, você vai ganhar dinheiro? Vai, mas pode ser que você perca também. E os fundos imobiliários, e até esses tempos atrás, ele tinha caído bastante. Aí depois ele subiu bastante, e agora ele caiu de novo. Por quê? Porque o mercado acontece isso. Se você precisar desse dinheiro, você teria que vender o que você comprou, aí você venderia por um preço menor. Por isso que eu sugiro, ainda mais que a renda fixa tá boa, tá rendendo 12%, né, pela segurança que tem, 110% tá dando aí 13% ao ano, tá? Não tá de todo ruim. Deixa ele quietinho lá, tá? E como você é servidora pública, você tem salário garantido. Então tá tranquilo. Por isso que eu falei 6 meses. Mas quem não tem, né, um emprego assim garantido, que pode ser demitido, eu sugiro 12 meses, ou no mínimo 9. Por quê? Se acontecer uma eventualidade, você tem lá 9 meses, 12 meses de salário que você mesmo guardou. Mas, Adriano, como é que eu vou guardar 6 mil reais por mês para daqui 6 meses eu ter os 36 mil? Eu fiz a mesma pergunta quando me falaram isso. Como que eu vou fazer? E o que eu fiz? Em menos tempo do que isso eu já tinha esse valor, porque eu fui atrás de renda extra, eu fui atrás de desenvolver as minhas habilidades e fui atrás de ganhar mais dinheiro para eu poder colocar o dinheiro lá dentro, tá? E nós somos servidor público, pode falar assim, ah, não pode. Lógico que eu não posso ter emprego, outro emprego eu não posso, mas gerar renda eu posso, de várias maneiras, tá? A Jura colocou, eu tô no Sofisa desse jeitinho, tá bom que só. Então, ó, quando você me procurou, você estava pedindo dinheiro emprestado, né? Porque você estava sem dinheiro, quase indo pro agiota. Hoje, eu acho que não completou nem um ano, né? Nem completou um ano, você já está com dinheiro investido. E você já investiu nos 3 primeiros meses, já começou no primeiro mês, já resolveu com a mentoria que nós fizemos, tá? Então, gente, é sobre isso. E Gisele, se esses 10 mil são a sua reserva, entra lá, eu posso até te mandar o link depois, tá? Não sei se você tem. O Martinho, eu acho que ele tem uma conta no Sofisa, hein? Eu lembro que ele abriu. Fala para ele te mandar o link e você entra lá, não sei que você não tem, não sei se você já abriu, se você não abriu, se você já abriu, vai lá e coloca o dinheiro nesse CDB rendendo 110% do CDI, que lá não tem erro. Deixa essa reservinha lá. Se você precisar, me manda uma mensagem que eu te ajudo também, tá bom? E aí depois, se quiser, Adriano, eu quero pegar, sei lá, uns 2 mil e eu vou fazer o teste nesse renda variável aí e vou deixar quieto lá, não vou mexer. Também podemos fazer isso, tá? Também podemos fazer isso, porque aí você vai estar recebendo um dinheirinho todo mês, você vai reinvestindo. É bom investir de pouquinho na renda variável para conhecer, para depois, né? Mas aí tem que fazer do jeito certo, né? Tem que ter todo um acompanhamento para que mesmo esses 2 mil reais ele te renda alguma coisa, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar, né? Na bio tem o meu WhatsApp, também pode mandar pelo direct ou pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui até agora, 1h30 de live, e se fosse o assunto completo, eu dou um mês de aula sobre investimentos, mas agora você já tem ideia de como começar a investir, tá bom? Um abraço, Gisele, um abraço, Jura, Ricardo que apareceu aí, Shirânia, Vanessa. Abraço para ele também. Fala para ele te mandar o link. Se você investir esses 10 contos, vocês ganham 50 reais cada um. Valeu, obrigado. Obrigado, Ricardo. Quem mais? Obrigado, Erickson, a Michele, a Kátia, a Silvia. Gente, muito obrigado. Espero que vocês compartilhem depois essa live que vai ficar gravada. Assista depois, eu vou subir no YouTube também. E lá no YouTube vocês conseguem acelerar. Então vocês assistem a live inteira muito mais rápido e conseguem recapitular tudo o que eu falei aqui. E se tiver dúvida, é só mandar.
Muito obrigado mais uma vez, excelente semana a todas e vamos começar a investir, gente. Até mais e até a próxima. Tchau!